Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus esta noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem nesta noite, que da parte do Espírito Santo já possam ter recebido algo e que possa servir como alimento para a esperança de cada um de nós. Já ouvimos várias referências acerca da obra missionária, acerca da palavra de Deus. E é com grande honra que, em culto de missões, temos o privilégio de poder falar um pouco do amor de Deus, também trazendo à memória que no dia 19 de julho de 2009, em um culto de missões, a data a qual o Senhor me resgatou e trouxe para a sua maravilhosa luz. E até hoje o Senhor tem me suportado, tem me ajudado, tem me perdoado e tem me dado a direção para poder servi-lo dentro das minhas limitações, mas acima de tudo para glorificar o nome dele. E a obra missionária não é outra coisa senão ter o privilégio do nome do Senhor ser glorificado através de nossas ações, através das nossas palavras, a qual o Espírito Santo nos orienta e nos concede as oportunidades de poder servi-lo em sinceridade, para que a verdade de Deus se revele para outras pessoas, da mesma forma que se revelou na minha e na sua vida. E que o nome de Deus continue a ser glorificado através da Secretaria de Missões, no estado da Paraíba, também na cidade de Patos, sob a direção do nosso pastor e do presbítero Tiago, e de todos os irmãos e irmãs que perseveram nesta obra. Mas igualmente que esse desejo, como já foi narrado aqui nesta noite, se estenda, se espalhe, crie raízes e floresça no meio da igreja. Precisamos ter a força e o vigor de poder servir a Deus. A força e o vigor de poder servir a Deus. E quando provém de Deus, não importa a idade, não importa a limitação física, não importa os compromissos que nós temos durante o dia, porque quem renova as nossas forças é o Senhor nosso Deus. E que Ele seja glorificado para todos sempre. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no mesmo livro do profeta Isaías, o qual serviu como referência da leitura oficial nesta noite, promovida, realizada com o nosso pastor, juntamente com toda a igreja, mas no capítulo agora de número 43. Isaías de número 43, o capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 4. Coincidentemente, nas representações que nós temos feito no hospital, em congregações, nesses últimos 15 dias, já é a quarta vez que eu falo desse versículo. Aí vocês podem perguntar, irmão Robson, vai ser a mesma mensagem? Não, é diferente cada uma delas, porque a palavra de Deus se renova. E parece que nesses últimos dias, desde o final do ano passado, Deus tem tido graça e misericórdia e me ajudado a compreender alguns valores e algumas lições que nós temos nesse capítulo 43 de Isaías. E assim diz a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti.
enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. E todos dizem? Vocês sabem que eu não faço muito isso, mas excepcionalmente hoje, se tiver alguém do seu lado, seja até um promitente genro do futuro, mas olhe para ele e diga assim: tu és dele. Mas diga com mais vigor: tu és dele. Se você uma vez ficar em dúvida em evangelizar alguém que cruza o seu caminho, se você quiser dizer Jesus te ama, diga. Mas se quiser complementar, diga assim também: tu és dele. Tu és dele. Tu és dele. Meus irmãos e irmãs, Isaías, a partir do capítulo de número 40, até o capítulo de número 66, o último capítulo desse livro, ele relata uma perspectiva diferente acerca da promessa que existia sobre Israel e o relacionamento entre Israel e Deus. De uma maneira bem profunda e com uma revelação bem forte para as nossas vidas, o profeta messiânico Isaías constrói uma narrativa dentro da revelação do próprio Deus, a qual demonstra o cuidado, o zelo que Deus tinha para o seu povo. E por mais que se trate de referências do Antigo Testamento, quando se trata especificamente de Isaías, ainda que em algumas passagens bíblicas a direção dessa mensagem contém o nome de Israel ou de Jacó, que também há o significado para identificação desse povo separado e escolhido por Deus, podemos entender que essas promessas, que essas palavras, que estes juramentos também fazem referência à igreja do Senhor. Mesmo que anunciado no antigo concerto do Antigo Testamento, essa palavra se renova e se ratifica, se confirma na nossa vida a cada dia. E é bem verdade que os irmãos sabem, leem e assim também ministram e são ensinados quando as pessoas pegam versículos do capítulo 40 ao 66 e trazem como lição e ensinamento no dia de hoje. Só que no capítulo de número 40 começa a se apresentar um plano de resgate, de salvação para o povo de Israel. Só que esse contexto se quebra um pouquinho, se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo de número 42, a partir do versículo 18, até o versículo de número 25. Porque as então promessas que Deus estava anunciando, dá lugar, no capítulo 42, versículo 18, a situação que Deus via o povo de Israel. E que situação era esta? Preste bem atenção. Deus começa a falar ao povo dizendo: vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não estão vendo. Vocês esqueceram daquilo que era anunciado, aquilo que era lembrado pelos seus pais. Vocês me conheceram no passado, mas não estão compreendendo o que é que eu estou querendo fazer agora. Deus revela uma situação de Israel triste. É como se ele olhasse para uma pessoa e dissesse: da forma que você está, o seu discernimento, a sua mente e o seu coração, não tem como você seguir adiante. E do versículo 23 ao versículo de número 25, Deus diz: a minha ira cairá sobre vocês, para que vocês não se percam. A minha ira cairá sobre vocês, não é somente como retribuição dos erros, dos pecados, da indiferença que o povo estava para com Deus, mas era porque Deus também tinha um propósito
em meio a esse juízo. E me permita dizer, com isto nós aprendemos que as dificuldades que nós passamos, algumas vezes é o estreito que Deus coloca na nossa vida, porque Ele não está se agradando da forma que a gente se encontra. Não adianta colocar a culpa no inimigo das nossas almas exclusivamente. Por quê? Porque a conta que Deus estava mostrando aqui em Isaías, no capítulo 42, estava no caderno de Israel. Não era de qualquer outra nação e de nenhum outro povo. Deus estava vendo aquele povo que carregava o seu nome. E o nome de Deus é santo. Ô irmão Rolson, mas essa palavra é dura. Às vezes a situação precisa ser dura para ver se a gente toma juízo e volta para o lugar onde Deus planejou para a gente. Às vezes o discurso precisa dizer, olha, vem aqui, porque de hoje não dá para passar. Porque se for amanhã, talvez você se perca e não tenha mais jeito. Mas se hoje eu tratar contigo, haverá esperança para o seu futuro. É tanto que após o profeta Isaías narrar essa situação do perfil de Israel, aí inicia o capítulo de número 43, dizendo, mas agora. Já prestaram atenção nisso? Mais uma conjunção adversativa que mostra mudança de contexto, mudança de panorama, oposição àquilo que se encontrava antes. E Deus não diz mais amanhã, mas no futuro. Ele diz, mas agora. Agora. É como se ele dissesse hoje, falando contigo, neste momento, mas agora. Aí a voz de Deus parece que fica mais firme, mais compreensível para as pessoas, e para não deixar dúvida que era um homem que estava falando, que era Isaías, diz, mas agora assim diz o Senhor. Ele se revela, ele se apresenta diante do povo e traz a memória dizendo, assim fala o Senhor, que te criou, que te formou. E ele traz a revelação, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O povo de Israel estava mergulhado em sofrimento, em dor, em perseguição, na ameaça de impérios vizinhos que cresciam e se tornavam monstros, devorando os outros povos que estavam ao lado dele. E Israel estava na lista de Deus para ser destruído. Alguns outros profetas em um primeiro momento não compreendiam, mas depois entendia qual era o propósito pedagógico de Deus no meio de Israel. Mas agora a voz de Deus ecoa no meio do povo. A voz de Deus soa no meio do povo. Aquela mesma voz que diz, faça-se luz. Aquela mesma voz que diz, faça diferença entre a firmeza e as águas. Aquela mesma voz que estabeleceu cada lugar de uma estrela no universo. Aquela voz que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquela voz que Noé escutou quando diz, faça uma arca para livramento. Aquela voz que saiu de uma sarça que ardia, e Moisés entendeu dizendo, tem algo errado aqui. A voz diz, tem, Moisés, tira as suas sandálias, porque onde tu pisas é um lugar santo. Aquela voz que Abraão escutou dizendo, sai do meio da tua terra e da tua parentela, anda na minha presença e ser perfeito. Essa voz que entoa no nosso coração, e às vezes a gente não sabe se como reage, se chora, se dá glória a Deus, se dá aleluia, se fala línguas estranhas, se quebranta, se edifica, se dá forças, mas quando essa voz chega dizendo, mas agora, assim diz o Senhor,
Assim diz o Senhor. E 3 coisas Deus se identifica para Israel. Primeiro, o Deus que criou Israel, a criação. Aquele povo que começou por um ato de fé de um homem e foi crescendo em números, tal como a areia da praia, as estrelas do céu. Aquele povo que no meio do deserto começou a ter leis antes de ter uma terra, começou a ter um tabernáculo antes de ter um templo, mas Deus preparando para quando eles firmassem na terra que manava leite e mel, eles soubessem a identidade de onde eles pertenciam e quem tinha tirado eles do Egito. Deus também formou e deu valores, deu direção, mostrou a sua vontade e disse: não basta eu ter criado você a imagem e semelhança nessa carne, nesse pó, vocês também precisam ter um exemplo moral. E ele começa a ensinar: ame a Deus sobre todas as coisas, não furtes, honre pai e mãe, não cobices, e vai começando a nos formar moralmente. Uma formação ele vai nos dando para que a gente tivesse vergonha na cara e não se comportasse errado na face dessa terra, mas fosse o bom exemplo para quando as pessoas olhassem e dissessem: verdadeiramente é um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus, verdadeiramente aquele é um povo de Deus. Deus também formou, mas como se não bastasse, Deus também remiu, porque ele diz: eu te remi, remissão, tomou para si aquilo que não deveria ter saído de perto dele, e saiu quando pecou lá com Adão e Eva, saiu quando a gente pecou e se afastou dele, mas ele diz: eu sou o Deus que faço a sua remissão. E para concluir, ele se revela dizendo que nos nomeou, porque ele diz: chamei-te pelo teu nome. Ah, mas meu nome não era esse. Mas Deus tem poder de trocar o nome. Ele trocou o nome de Abraão, ele trocou o nome de Sara, ele trocou o nome de Jacó, e tantos quanto fosse para dar novos nomes, ele dava. É tanto que a promessa dos céus está lá, um novo nome que a gente vai ter e que ele vai nos chamar. E quando ele chamar, a gente vai ter que atender? Vai ter que atender. E isto tudo mostra algo que nós chamamos de pertencimento. Criação, formação, remissão e nomeação. Tudo isso indica propriedade ou pertencimento. Ou não é assim hoje em dia? Os nossos filhos recebem um nome, mas no complemento, no patronímico, no sobrenome, há referência dos pais, para mostrar: ele é meu filho, ele saiu de mim, ele pertence à minha genealogia. A formação não é diferente. Nós orientamos os nossos filhos para que eles cresçam, aprendam os valores, aprendam os exemplos, e assim a gente pode dizer: eu me orgulho porque ele realmente deu ouvido àquilo que eu ensinava a ele. Criação dentro da geração também é um milagre. E tomar para si aquilo que te pertence, mais ainda, dentro do que nós chamamos de guarda, de poder familiar, ainda mais exemplifica tudo isso que Deus estava falando aqui. Mas qual era o problema? Israel era algo que Deus não tinha planejado ele ser. Israel estava fazendo algo que Deus disse para ele não fazer. Israel tinha desviado do plano do qual ele não devia ter se afastado. Ele estava na terra prometida. Preste atenção nisso. Há um propósito em tudo que nós falamos. O Espírito Santo sabe. Israel estava na terra prometida e se afastou do Senhor. Não estava em outras nações, ainda não tinha se espalhado. Estava na terra que Deus tinha prometido. E quantas vezes a gente está na terra que Deus preparou para a gente e a gente acaba se esquecendo dele?
Quantas vezes a gente entra dentro da porta de Deus, mas parece que a gente não se sente digno de poder estar aqui? É forte, é complicado, mas a nossa sorte e a nossa bênção é que há um Deus que fala conosco. Há um Deus que fala conosco e tem um propósito em tudo que nós passamos, inclusive o que eu e você estamos passando agora. Ele tem um propósito. Versículo de número 2, fala acerca de passar pelas águas, passar pelos rios e passar pelo fogo. E nada disso gerar nenhum dano. Fosse afogar, fosse submergir, fosse queimar. E por que isso? A primeira coisa que Deus dá a certeza, a presença de Deus estava com o povo. Porque ele diz, quando passares, quando pelos rios, quando pelo fogo, nada acontecerá contigo. Por quê? É porque o fogo perdeu a força? É porque a água perdeu o seu ímpeto? Não. É porque a presença de Deus está conosco. Os discípulos viram isso quando a tempestade bateu no barco e disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles conseguiram compreender. E por quê? A presença de Deus. Já no versículo de número 3, mostra mais um fator que Deus dá a convicção para a gente, que é o quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Aí olha o que ele fala: dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. 3 grandes nações da África naquele tempo: Egito, Etiópia, que é o atual Iêmen, e Sebá, que era o reino de Cuxi na história, que se desmembrou em vários países hoje em dia. Deus estava dizendo: eu dou essas 3 nações pelo teu resgate. Uma nação, um povo todo ímpio, afastado de Deus, e que eram inimigos do povo de Deus naquela época. E Deus dizendo: eu dou eles por teu resgate. Quem é a autoridade hoje que pode dizer assim: eu vou tomar aquele país, ou vou dar aquele país em troca, para você não me fazer mal algum? Até a Bolívia, foi a Venezuela, tentou invadir um território no ano passado, e todas as nações do mundo se levantaram dizendo: não põe a mão aí. O presidente, imaginando que poderia fazer algo, aprovou até as leis, mas não conseguiu entrar. Mas Deus diz: eu dou o Egito, eu dou a Etiópia e eu dou Sebá, porque eu sou o Deus, o Santo de Israel. Aleluia. E tu achas que o teu Deus mudou? E tu achas que ele faz diferente hoje em dia? Se ele precisar mover a mão para dar vitória e para honrar aqueles que ele ama? Não mudou. Não mudou. Ele é o mesmo. 2 coisas que Deus nos dá a convicção: a sua presença e o seu poder. E ele se revela mostrando que é Deus. Aí o versículo de número 4, que foi o que me chamou mais atenção dessa vez. Da outra vez eu não tinha passado nem do versículo 2, mas agora o versículo 4. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei. Bem simples. Mas se a nossa mente conseguisse compreender o que significa essas palavras, ele está dizendo primeiramente, preciosos, valor. Valor. Nós, hoje, nos dias que nós vivemos, igreja, preste bem atenção. Nos dias que nós vivemos hoje, nós não sabemos o valor que a nossa vida tem. O mundo não sabe
o valor que uma vida tem. Não sabe. Nós não sabemos o valor que há uma alma. Não sabemos. Por quê? Porque se mata por besteira. Porque se destrói por qualquer razão fútil. E em quase todos os crimes que nós vemos hoje, que são cometidos, um dos adjetivos é torpe ganância. Tomar para si aquilo que não é seu de maneira desenfreada, usando os meios que são criminosos para atingir um fim. Por quê? Porque não sabemos o valor. Ah, irmão Robson, mas isso é no mundo? Não. Às vezes se revela também aqui dentro. Eu deixei meu celular no carro, mas até as coisas hoje em dia perdem o valor e a gente não dá o valor que é merecido a elas. Antigamente, quantas vezes a gente não ouve falar dizendo assim, ah, mas a geladeira de antigamente durava 30 anos. Tem gente que ainda tem a sua geladeira velhinha lá do tempo de casamento. Ah, a panela de pressão hoje não se faz mais como se fazia antigamente. Celular dá um defeitozinho hoje, é tão sem valor celular. É tão caro, mas tão sem valor, que é mais fácil a gente comprar outro do que mandar consertar. E a gente deixa o outro de lado. E eu sei que alguns dos irmãos aqui talvez já tenha 3, 4 celulares guardados numa caixa lá, esperando talvez ele ressuscitar para fazer alguma coisa. Por quê? Porque perdeu o valor. Hoje em dia a gente não conserta mais as coisas, a gente descarta. Quando se quebra, a gente diz, não, vamos dar para alguém para ver se conserta e usa, ou então bota lá na esquina da casa, para o carro de lixo colocar dentro e levar. Nós perdemos os valores que nós tínhamos. E isso reflete na nossa vida. Reflete na nossa vida. Nós não sabemos o valor que nós temos. E muitas vezes, quando a gente vem pensar que nós temos valor, é dentro daquilo que nós temos, que nós fazemos, ou que nós pensamos que somos. 3 coisas. Ou a gente pensa que tem valor pelo que tem, pelo que fazemos, ou que pelo que pensamos que somos. Que erro vão nós cometemos? Porque o sábio, lá em Eclesiastes, ele resume tudo dizendo, tudo isso é vaidade. Tudo isso vai passar. Esse valor que você está dando a isso, vai envelhecer, vai criar ruga, as pernas não vão poder mais contigo. Olha isso que você está fazendo hoje. Até Jesus falou com Pedro dizendo, hoje cinges a você mesmo, mas amanhã vão fazer o que quiserem contigo. Louvado seja o nome de Deus. Tudo isso é vaidade, passa e nós não compreendemos isso. E aí, a gente joga uma TV que quebra, a gente joga um celular que quebra, um ventilador que quebra. Mas quando somos nós que estamos quebrados? Louvado seja o nome do Senhor. Que jeito tem quando é a gente que está com defeito e não está funcionando bem para o Pai que nos chamou, que nos separou, que nos criou, que nos formou, quando não está dando certo? Será que Ele vai fazer a mesma coisa que a gente faz com aquilo que está na nossa mão? Vai dizer, não presta mais, deixa ele no canto? Louvado seja o nome do Senhor. Era assim que Israel se encontrava. E Deus disse, em outras palavras, eu vou te quebrar ainda mais. Quebrantamento, eu vou esmiuçar ainda mais. Eu vou dizer nas minhas palavras, talvez tenha doído em Deus no seu âmago como um pai, mas Ele diz, você precisa ser ainda mais quebrado, para que você compreenda quem eu sou na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos o nosso valor.
Mas para Deus, ele poderia dizer: passou o tempo de Israel, agora nasce um novo povo, ser substituído. Mas Deus mostra que não substitui ninguém. Aquele que ele chama, aquele que ele ama, e aquele que ele diz: eu vi valor na sua vida, quando ninguém mais via, ele fala conosco. E ele conclui o versículo de número 4 dizendo: pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Essa conclusão é ainda mais forte. Porque o que Deus estava anunciando aqui no capítulo 43 é o que o pastor leu no capítulo de número 51. Dei homens e povos. Mas parece que não estava adiantando, porque nações eram destruídas, homens eram destruídos, mas o povo precisava de uma cura do seu quebrantamento, que somente um perfeito, sem dor, com sofrimento, com um caminho estreito, poderia fazer. Deus estava dizendo: se eu dei nações e homens e não resolveu, tem um que é o meu servo, que vai se levantar como renovo, que vai encarnar, e quando ele aparecer, a gente não vai compreender a sua obra, mas ele vai habitar entre nós. E o fruto do trabalho dele, ele verá e ficará satisfeito. Por quê? Porque ele estava curando, porque ele estava dando jeito, porque ele estava dizendo à prostituta: você não é substituível, você tem valor. Porque estava dizendo ao leproso: o povo te jogou para longe, mas eu te trouxe para perto. Porque ele estava dizendo ao ladrão: todos te condenam, mas com teu arrependimento eu te perdoo, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só precisou um. Mas o que era necessário? Era necessário a gente atentar para a voz dele. A voz. Nós precisávamos ouvir essa voz que entoa no nosso coração. Essa voz que muitas vezes, por a gente imaginar que não está falando com a gente vira o rosto e diz: não é comigo. É com todo mundo, mas não é comigo. Mas e se hoje a gente fizesse algo diferente, nesta noite, e dissesse: não, Deus está falando primeiro comigo. Se a minha conduta, a sua conduta fosse diferente, e a gente dissesse: Deus está falando primeiro comigo. Pensa aí como é. Está quebrado aonde? Está com defeito aonde? Aonde é que ele precisa restaurar? O que é que ele precisa resgatar? A voz dele se revela de maneira toda especial. E quando Jesus veio, não foi diferente. As pessoas diziam: Senhor, eu quero ser são. E ele dizia: eu quero, seja. As pessoas clamavam dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele falava. E ele curava. E ele resolvia. Uma mulher que não era nem do povo judeu, clamou e clamou tanto, que mesmo depois parecendo que podia ser descartada, aí Jesus olha para ela e diz: olha o tamanho da fé dessa mulher. Seja feito para contigo da forma que tu desejas. Por quê? Porque eles entenderam qual era o poder da presença do Deus verdadeiro, do unigênito Filho de Deus, revelado na minha e na sua vida. Nós precisamos compreender isso. Sabe por quê? Porque nossa vida muda de maneira drástica. Muda de maneira drástica. Quando a gente é orientado e percorre o caminho conforme o Senhor tem planejado. Porque lutar contra os planos de Deus, filho e filha,
Lutar contra os planos de Deus é uma luta em vão. Você vai ficar exausto, sem fôlego, e você vai gastar todos os seus recursos e não vai conseguir vencer. Eu me lembro que em João capítulo 23, algum versículo, eu não sei se é 13, ele diz: aquilo que Deus tem determinado, nada pode impedir. Aquilo que Deus tinha determinado para a vida de Jó, dele passar por aquele sofrimento, Jó compreendia que nada poderia impedir. Ele tinha que passar. Mas só lá no finalzinho do livro é que ele vai dizer: agora eu entendo que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Qual é o plano de Deus para a sua vida? O que foi que Ele te nomeou? O que foi que Ele formou na sua vida? O que foi que Ele entregou na sua mão, que Ele planejou? E que foi passando semanas, meses e anos, e parece que não tem mais valor. Mas Ele tem, porque foi Ele que deu. Não foi o pastor dos que passaram, nem o atual. Não foi nenhum dos irmãos aqui. Porque se foi Deus que te deu, tem um sentido e um propósito. E o que nós estamos fazendo com isso? Quando nós falamos em fazer missões aqui, às vezes parece uma cobrança e se torna um fardo. Mas se o ponto de partida não for a nossa voz, cobrando e chamando a atenção, mas se for a voz de Deus, deixa de ser fardo e passa a ser privilégio. Aleluia. Deixa de ser uma cobrança e passa a ser um alistamento. Deixa de ser algo que está numa escala e você se lembra: não, eu sou embaixador, eu sou o sacerdócio real, eu sou a nação eleita, e eu tenho o privilégio de fazer isso. Pode ser o canto mais afastado, pode até começar o culto com o som ligado e ter que terminar desligando o som, porque está chovendo, mas você dizendo: eu estou fazendo a obra. É dessa forma, meus irmãos. Coloque isso no seu coração, na sua mente, e deixe a voz de Deus ecoar na sua vida. Quando, irmão Robson? Amanhã? Não, eu vou me planejar ainda na minha escala de trabalho. Mas quando Deus falou com Israel, Ele diz: mas agora. Agora. Nós podemos fazer ainda mais da obra de Deus quando começar a sair aqui por essas portas. Não é quando sair, é quando começar a sair. Porque alguém, às vezes, que está do teu lado, está precisando de algo. E Deus vai falar contigo dizendo: vá até ele, dê um abraço, dê um aperto de mão, diga como está. Começa agora. Não é na próxima escala lá da Feira da Troca, não é no próximo sábado, 4 horas da tarde no hospital. Quando Deus disse que ia fazer a sua obra, Ele disse agora. Ele estava dizendo agora. O que Ele pode fazer na sua vida é agora. E o que você pode fazer também é agora. Que Deus nos abençoe.